Boa tarde a todos. Então, a gente vai começar agora a fazer uma live para vocês. Hoje eu vou ficar sozinho, porque assim eu consigo me conectar mais com todos vocês. O tema da live de hoje vai ser... Boa tarde, Tati. Boa tarde, meu amor. Vai ser contorno corporal. O que é o contorno corporal? É quando a gente fala do abdômen, das costas, do dorso, né? Dos culotes, da região glútea. Então, muitas vezes, uma paciente entra no meu consultório com alguma ideia. Boa tarde, Márcia. Com uma ideia na mente. Doutor, eu vim aqui... Boa tarde, Lívia. Eu vim aqui para fazer uma lipoaspiração. Boa tarde, Michele. E, na verdade... boa tarde, Rogério. Na verdade, eu preciso definir o que o corpo dessa paciente permita que eu faça, tá? Então, eu já dei aula em congressos sobre o contorno corporal e a gente define em 5 classificações diferentes, 5 cirurgias diferentes, tá? Então, uma paciente jovem, nulípara, nunca teve filhos, que tem gordura localizada, por exemplo, então tem o que a gente chama de lipodistrofia, ela tem indicação de lipoaspiração. Não vou entrar hoje em detalhes de lipo HD ou não, mas ela tem indicação da lipoaspiração. Então, se uma outra paciente tenha o mesmo quadro, o mesmo corpo, com gordura localizada, mas tem uma pequena flacidez de pele infraumbilical, lá embaixo, então pode ser feito, junto com a lipoaspiração, uma pequena retirada de pele, que a gente chama de mini abdômen, tá? Existe um terceiro caso, onde a paciente tem a lipodistrofia novamente, tem essa flacidez de pele infraumbilical, mas por conta de 2, às vezes 3 gestações, ela tem a abertura do músculo, que é o que a gente chama de diástase da aponeurose do músculo reto abdominal. Então, necessariamente, nesses casos, a gente tem que fazer aplicatura muscular. Então, a gente tem que fechar o músculo. E pode ser feito junto com o mini abdômen e a lipo, tá? O quarto caso, que também é muito comum, é no caso da paciente ter essa gordura localizada, mas tem uma flacidez importante de pele no abdômen. Então, por mais que essa paciente, por exemplo, ache que ela precisa fazer só uma lipoaspiração, na verdade, ela precisa fazer uma ressecção importante de pele. Então, a cirurgia realizada nesse caso é a abdominoplastia. Eu, há 5 anos, faço a lipoabdominoplastia do Dr. Alan Matarazzo, que é um cirurgião de Nova York, que eu acho que o resultado é completamente diferente de uma abdominoplastia clássica. Por quê? Porque além de fazer a abdominoplastia, eu faço a lipoaspiração no mesmo tempo cirúrgico. Então o resultado é outro, é completamente diferente e muito superior. E o quinto caso são aquelas pacientes, oi Dé, oi Nando, são aquelas pacientes que foram submetidas, homens ou mulheres, à cirurgia bariátrica. Então tiveram uma grande perda ponderal de 40, 50, 60 quilos. Então, nesses casos, aí sim a gente pode fazer a abdominoplastia convencional, mas mesmo nesses casos eu acabo fazendo lipoaspiração para otimizar, para melhorar o resultado da cirurgia, tá? Falando em lipoaspiração, que é uma cirurgia que hoje a procura no meu consultório é muito grande. Ana, então eu vou começar a tentar responder as perguntas, tá? Não tem cirurgia menos invasiva em relação à abdominoplastia ou lipo. A questão é a indicação. Eu tenho que saber se o seu corpo tem indicação de fazer uma ou outra, tá? É o que eu sempre falo para minha paciente. Não importa se o seu corpo vai ser mais difícil ou mais fácil para mim. Eu vou fazer o que for mais adequado e para que a gente consiga atingir os melhores resultados. Daqui a pouco a gente vai falar de resultados, que eles não dependem só de mim, eles dependem de vocês também, e muito. Em relação à lipo, é óbvio que quem faz atividade física, o resultado é infinitamente melhor.
e quem tem uma alimentação saudável, tá? O resultado vai depender de vocês. No dia da cirurgia, é claro que eu faço o meu melhor, tá? No caso da lipo HD, da gente esculpir a gordura que está acima da musculatura, só que essa musculatura só vai aparecer se ela estiver treinada. Boa tarde, Juliana. Então, se não estiver treinada, não vai aparecer nada. Então, eu esculpo a gordura que está ali, só que o músculo treinado depende da academia que você frequenta, depende do tanto abdominal que você faz, depende do tanto que você treina seu glúteo. Eu vou colocar gordura lá, mas ele vai ficar mais bonito se você treinar. Gente, a cirurgia plástica não termina ali no dia da cirurgia. Além do resultado demorar, às vezes, 2, 3, 4 meses para aparecer, ele vai ficar cada vez melhor se você colaborar. Não dá para fazer uma lipo, uma abdominoplastia e continuar comendo errado. Não dá para comer sanduíche, pizza 3, 4 vezes por semana. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É importante isso. Você quer um resultado melhor de uma cirurgia plástica? Vai para a academia também. Tem que ser tudo associado. Eu entro com a cirurgia plástica, mas eu preciso de um personal e de uma nutricionista. A gente tem que fazer um acompanhamento junto. O critério para tamanho de prótese... Obrigado, Ricardinho, grande companheiro. O tamanho de prótese eu defino igual os americanos definem. Então a gente tem que se basear na anatomia do paciente. Muitos colegas, às vezes, conquistam, entre aspas, pacientes, porque falam que vão colocar uma prótese maior para agradar o paciente. Isso é totalmente errado. Errado. Na verdade, eu tenho que respeitar o tórax da paciente, eu tenho que respeitar a mama pré-existente da paciente, eu tenho que respeitar a qualidade da pele da paciente, se ela tem flacidez ou não. Tudo isso influencia do tamanho da prótese que eu vou escolher. O número da prótese é o menos importante. A gente quer que a mama fique bonita. Agora, uma paciente, por exemplo, que já tem uma flacidez mamária, uma pele muito ruim, gente, isso não é medicina, é física. Se você, uma pele muito flácida não vai aguentar um implante grande. Não adianta essa paciente ter o desejo de colocar, sei lá, 350, 400 ml, que aí ela vai ter que procurar outro colega mesmo, porque eu não vou fazer. Michele, eu tenho feito muito a prótese dual plane, que os americanos fazem há alguns anos, onde 70% da prótese fica embaixo da musculatura do músculo peitoral e 30% não, tá? Já coloquei muita prótese subglandular, eventualmente eu coloco novamente, mas a minha preferência hoje é na prótese submuscular, mas não total, nessa técnica que eu acabei de falar, que é dual plane. A consistência da mama fica melhor, porque você vai palpar o músculo e não diretamente a prótese. Em pacientes muito magras, pele muito fininha, eu obrigatoriamente coloco a prótese nesse plano dual plane. Eu só coloco subglandular se a paciente realmente tiver o desejo de não colocar embaixo do músculo, mas desde que ela tenha uma pele espessa, grossa e tecido glandular presente também. O dia que você quiser, a gente discute o seu caso, se for o seu desejo. Subfacial, então nós estamos falando de subglandular, subfacial e submuscular. A fáscia é aquele tecidinho branquinho, bem fininho, que muitas vezes é até difícil, que fica em cima do músculo. Muitas vezes é difícil até da gente achar esse plano. Então, já que a gente vai deseja fazer uma cobertura em plano duplo, em dual plane, é muito melhor fazer o submuscular. Com a mamoplastia que você diz, é com a mastopexia. Se for a mastopexia, hoje também eu faço a colocação no plano submuscular. Eu tenho usado uma técnica nova que, além da cobertura superior, eu também faço um pequeno pocket na porção inferior para deixar a prótese mais firme. Em relação ao tamanho da prótese, a paciente que tem um perfil, paciente alta, tem o tórax maior, tem a mama, a pele boa, claro que eu coloco 400 ml, mas não é 400, já coloquei 460 ml, mas o que eu estou querendo dizer que o número não é importante, o importante é a anatomia do paciente. A gente tem que discutir isso junto no consultório,
Por isso que eu sempre gosto que vá um acompanhante para a gente explicar com detalhes o que pode ser feito ou não. O que eu acho errado só é a paciente chegar com um número na cabeça, porque a amiga colocou, e achar que no caso dela vai ser o mesmo resultado. Não vai, gente. Ninguém, além de vocês, quer um desejo, que deseja que a cirurgia de vocês fique tão bonita quanto eu. Eu preciso que a cirurgia de vocês fique bonita, eu preciso que vocês fiquem contentes, porque somente dessa forma vocês vão me indicar. É assim que funciona. É claro que também tem a redução de mama, a procura também é grande. Não é igual a colocação de prótese, mas a gente também faz bastante redução de mama. Eu vou começar a responder algumas perguntas que me fizeram antes, tá bom? Depois eu vou respondendo a de vocês. Oi. Como que eu vou fazer cesárea um pouco mais, ficar aquela gordurinha? Na verdade, Ricardinho, a paciente, depois que ela tem filho, fica inchada por um bom tempo, né? E a cicatriz acaba funcionando como uma cinta. Se essa paciente oscila um pouco o peso depois, vai ficar esse aspecto dessa gordurinha, formando uma bolsa, né? Muitas vezes a indicação aí é a cirurgia plástica mesmo, não tem jeito. Depois a gente discute melhor pessoalmente. Não, a ninfoplastia, na verdade, a gente só tira a ninfoplastia, para quem não sabe, é a ressecção dos lábios vaginais que estão em excesso, que incomodam as mulheres na lingerie, no biquíni, mas eu só tiro o excesso, o que está sobrando mesmo, não é a parte inervada, então não há alteração da sensibilidade. Bom, em relação às perguntas, me perguntaram se tem que emagrecer antes de fazer uma cirurgia. Eu já respondo a sua, viu, tia? Um abraço para a senhora. É claro que tem. A paciente que está acima do peso, não estou falando de 2, 3 quilos, mas uma paciente que está 10, 15 quilos acima do peso, hoje eu não opero mais. Porque eu penso que o resultado não vai ser aquele que ela deseja nem que eu desejo. Então vale a pena sim a cirurgia plástica começar durante a consulta, porque a paciente vai se esforçar para conseguir perder um pouco esse peso, vai ficar... Hoje eu estimulo muito a paciente no consultório a fazer atividade física, a ter uma alimentação mais saudável, e na hora que for fazer a cirurgia plástica, o resultado com certeza vai ser melhor. Em relação à sua prótese de mama, já passaram alguns anos, né, tia? Acho que, se eu não me engano, mais de 15 anos. Não existe prótese de mama definitiva, né? A gente sempre fala que depois de 10 anos, a paciente tem que ficar sempre atenta, ter as consultas ginecológicas com o mastologista, no mínimo uma vez por ano, fazer ultrassom anual para ver se não tem nenhum problema. Enquanto não está tendo um problema, tudo bem, pode até aguardar, mas que já deu a hora de trocar, já deu, tá? Ligando ainda ao Ricardo, me fizeram uma pergunta: quanto tempo após uma cesariana pode ser feita uma cirurgia? Aí vai depender de N fatores, né? Se a paciente está amamentando, se ela ainda está com muito edema, muito inchaço retido durante esse período de amamentação. O ideal, o corpo da mulher vai mudando muito, né, durante esse período. Eu falo que a maternidade é uma bênção, né, na vida da mulher, na vida da família, do casal, mas a maioria das mulheres paga um preço no corpo, né, e o ideal é realmente a gente esperar por volta aí de uns 6 meses até ficar um pouco mais definido quais foram as mudanças, para a gente programar a cirurgia de maneira correta. Quem já fez blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra, pode cair novamente? Quando me perguntam isso, eu faço uma brincadeira, né? O relógio não para, então a gente continua envelhecendo. Hoje eu tenho feito pálpebra em pacientes cada vez mais jovens, eu estou falando de paciente de 35, 40 anos, assim como a semana passada eu fiz numa paciente de 82 anos. Então, essa paciente que faz com 35, 40 anos, ela vai retardar esse envelhecimento da região periorbitária. Mas o envelhecimento continua, gente. O envelhecimento continua. Se houver uma grande perda de peso, vai ficar mais acentuado ainda. Mas, provavelmente, mesmo quem faz uma cirurgia de pálpebra mais precoce, mais cedo, vai ser submetida, se quiser, claro, a uma nova ressecção no futuro. Mesmo porque, se ela se preocupou com a estética cedo, ela vai se preocupar mais para frente também. Então, não é que... Eu faço muita pálpebra, eu faço pálpebra na clínica mesmo, com anestesia local,
Então eu tenho uma pinça própria que eu vejo a quantidade exata de pele que tem para ser retirada. Então eu tiro no meu limite. Só que além da pele, eu tiro as bolsas de gordura e trato o músculo orbicular também. Então não é um tratamento simples de pele, como alguns acreditam. Tem muito mais coisa além disso. Mas, oi Hélio, boa tarde. Oi Tia Cidinha. Tem muita coisa que pode ser feita na região periorbitária. Hoje, por exemplo, a gente pode subir a sobrancelha. Muitas vezes, quem me conhece mais próximo sabe que eu faço lipoenxertia facial, que é a injeção de gordura no rosto, na grande maioria das vezes que eu opero pálpebra. Então a gente pode injetar suco nasolabial, olheira, lábios, região mentoniana. Então a gente pode brincar com a gordura em toda a face. E a grande vantagem é que não vai ter reação nenhuma, porque a gordura é do próprio paciente, né? Amanda Nunes fez várias perguntas, é aniversário dela hoje, parabéns. Ela também perguntou se poderia fazer uma cirurgia plástica 10 quilos acima do peso. Não seria o ideal. Boa tarde, Juliana. Não seria o ideal, porque o resultado não vai ser tão satisfatório. O ideal é que emagreça antes, né? A Lipo HD retira a gordura ou só define? Gente, Lipo HD é a evolução da lipoaspiração normal. Então, nós, como cirurgiões plásticos, quem inventou a lipoaspiração, boa tarde, Mirelle, foi um cirurgião plástico francês que eu tive a oportunidade de conhecer, Dr. Yves Guérard-Lou. Em 1980, ele apresentou o primeiro caso de lipoaspiração no Congresso Brasileiro de Fortaleza. Então, ele era francês, mas ele apresentou no Brasil o primeiro caso de lipoaspiração. Ele criou uma cânula de 1 centímetro, era um calibre enorme. Mas ele foi um grande marco na nossa cirurgia plástica, eu digo a nível mundial, porque o cirurgião deixaria de ter que cortar a paciente e poderia tirar a gordura com uma cânula. É óbvio que com o passar dos anos, todo o processo foi evoluindo, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter acesso a algumas informações. Mais para frente eu vou ter novidades que eu vou contar, não é o momento certo, mas eu vou ter muitas novidades ainda esse ano em relação à lipoaspiração. Mas o Dr. Alfredo Royos, que é um cirurgião plástico colombiano, criou a Lipo HD há aproximadamente 15 anos. Por que ela demorou para chegar no Brasil? Aí são outras questões, tá? Qual a diferença? Nós aprendemos a lipoaspiração como retirada de gordura. Então, nós éramos extratores de gordura. E hoje, mesmo na Lipo HD, é claro que a gente retira gordura, só que a gente tem algumas áreas, respeitando o plano muscular, que a gente faz uma lipo um pouco diferente. Não é que a gente não lipoaspira, lipoaspira tudo, as mesmas regiões, só que a gente define em cima da musculatura de maneira diferente. Um dia mais para frente eu vou fazer uma live só sobre isso, quando for a hora certa, para passar todas as informações corretas para vocês, que vai valer a pena sim, tá? Então a Lipo HD, ela é mais indicada realmente para as pessoas que estão um pouco mais magras e já têm o hábito de fazer atividade física, porque aí a musculatura vai aparecer muito mais, tá bom? Me perguntaram o tempo de recuperação. O tempo de recuperação depende, cada cirurgia é de um jeito. Tem pacientes que se recuperam, uma lipoaspiração, por exemplo, uma semana depois a paciente está com a vida normal. Uma prótese de mama, eu restringo por alguns dias para não dirigir e tal, mas em torno de 15, 20 dias a paciente está com a vida normal. É claro que não pode fazer peso. Agora, tem algumas cirurgias, a abdominoplastia, a redução de mama, que tem um tempo de recuperação um pouco mais lento, por volta de 30 dias, tá bom? Me perguntaram até de forma de pagamento. Eu não vou falar de preço aqui, eu converso com vocês no privado sem problema nenhum, mas eu dou sempre uma forma de pagamento à vista, ou existe a possibilidade de pagamento no cartão de crédito também. Me perguntaram, porque eu tenho muita paciente de fora de Catanduva, paciente de São Paulo, pacientes até de outros estados,
É incrível como o Instagram conecta bastante, né? A gente vai, vai passando, vai indicando para outras pessoas e muita gente me escrevendo. Mas eu tenho já muitas pacientes de fora. Então, o que acontece? O pós-operatório, elas estão perguntando se tem que vir com muita frequência para Catanduva. Tem algumas cirurgias que dá para a gente ter um pós-operatório com um intervalo muito maior. 15 dias, 20 dias, até um mês. Agora, tem algumas que seria interessante ficar aqui por alguns dias. Isso toda a logística de hotel eu arrumo para vocês. E a gente se vê pelo menos umas 2 vezes por mês, tá? O que me perguntaram? Tá. Me perguntaram da forma do umbigo. A forma do meu umbigo é um marco que tem da minha cirurgia. Quem me conhece, meus ex-residentes, todos sabem que o meu umbigo é diferente, sim. Me desculpem, mas eu acho um umbigo redondo, operado, horroroso, horrível. Parece uma panela, fica estigmatizado. Então as pessoas estão de biquíni, estão sem camisa por algum motivo e dá para bater o olho e ver. Então o meu umbigo eu deixo na verdade como se fosse uma fenda. E eu dou ponto pegando a pele e jogando lá no músculo. Então o meu umbigo fica mais fundo, ele fica mais delicado e mais escondido. Então, eu considero, pelo menos todas as minhas pacientes gostam muito da minha cicatriz umbilical. Eu acho muito mais delicado e muito mais natural do que o umbigo redondo. Eu não gosto, nunca fiz. O umbigo é uma das técnicas que eu aprendi na Unicamp, onde eu fiz cirurgia plástica, e é uma das poucas técnicas que eu ainda não mudei e não pretendo mudar, porque eu acho que o resultado é melhor do que outros. Eu acho que é assim que funciona. Estão me perguntando aqui de internação de cirurgia plástica pelo convênio. É difícil, no Brasil isso é muito difícil. Infelizmente, eu acho que se pudesse internar pelo convênio, o número de cirurgias plásticas seria muito maior, mas é difícil. Alguns convênios em São Paulo, às vezes até conseguem. Aqui no interior era um pouco mais difícil, às vezes a gente consegue com alguma cirurgia ou outra. Me perguntar de cicatrizes na lipo HD. Não, cicatrizes, o que a gente faz é esconder melhor a cicatriz. As últimas pacientes que eu fiz lipo, e eu tenho feito essa técnica desde setembro, outubro do ano passado, as minhas cicatrizes nessa nova lipo são totalmente escondidas. Por exemplo, uma mulher vai ter uma festa, vai usar um vestido longo, chique, com as costas aparentes, não tem mais aqueles furinhos que apareciam nas costas, porque a gente esconde. Quer saber onde? Aí você vai marcar uma consulta comigo e eu vou fazer a tua lipo, tá? Aí eu te explico. Operar em Catanduva e voltar para Ribeirão? Claro que pode. Ribeirão é muito perto daqui. Ribeirão é 1h15 aqui de Catanduva. Eu operei paciente de Ribeirão há pouco tempo. De Ribeirão, de Sertãozinho, de Jabuticabal. Então é muito pertinho, dá tranquilo. Dependendo da cirurgia, você pode dirigir, dependendo da cirurgia, não, né? Mas voltar voltar você pode, viu, Jéssica? Me perguntaram de pomada. Depois de 30 dias eu entro com pomada para todos os pacientes, tá? A gente permanece com pomada por 3 meses. Me perguntaram de drenagem linfática. Então, algumas cirurgias precisam de mais sessões de drenagem, outras cirurgias de menos. A lipoaspiração, prestem atenção no que eu vou falar agora. Na lipoaspiração é fundamental, faz parte do resultado, uma drenagem bem realizada, tá? Então não tem como não fazer drenagem na lipoaspiração. A quantas sessões? Eu falo para fechar um pacote pelo menos de umas 30. Na abdominoplastia, um pouco menos, tá? A prótese de mama, por exemplo, que hoje eu coloco mais de 90% quem não acompanhou no começo da live, mais de 90% eu coloco embaixo do músculo, naquela técnica chamada dual plane. Então o músculo dá uma contraída, então vale a pena não, eu indico pelo menos umas 10, 15 sessões de drenagem nessas mamas até amolecer um pouco mais, tá? Uma pergunta interessante. Me perguntaram se é possível fazer a mastopexia. Mastopexia seria erguer a mama, tá? Sem o T. O T é aquela cicatriz final que fica na mama.
A mastopexia sem o T só é possível se a queda da mama, a pitose que a gente fala, for até 1 centímetro. Então, se a pitose for maior que 1... Como que eu sei isso? Eu já fiz casos lá no passado e depois eu tive que converter no T. Então, se tiver uma queda acima de 1 centímetro, não vale a pena arriscar, vale a pena fazer o T. Infelizmente, eu sei que as pacientes têm um preconceito com essa cirurgia, com essa cicatriz, mas cuidando bem da cicatriz não há problema algum. A bichectomia é uma cirurgia bastante realizada. Hoje diminuiu, porque tem alguns outros profissionais fazendo, mas é uma cirurgia que a gente faz bastante e dá para fazer com anestesia local também. A lipoaspiração de papada é feita no consultório também, dá para fazer com anestesia local. Muitas vezes eu aproveito, quando a paciente já vai fazer uma outra cirurgia, e faço com a paciente dormindo. Agora, dá para fazer a lipo de papada com anestesia local tranquilamente. Eu faço bastante também essa cirurgia. Eu associo muito a lipo de papada com a bichectomia, porque aí dá uma harmonização facial mais delicada, né? Eu faço bastante lipoenxertia de face. É claro que eu também faço aplicação de ácido hialurônico, para quem tem dúvida. Por exemplo, a paciente quer fazer só uma aplicação no lábio, ou seja, ou no sulco, ou na maçã do rosto, e não quer se submeter a cirurgia de lipoenxertia é uma cirurgia pequena, mas a paciente não quer passar por esse processo. Então é claro que eu faço aplicação de ácido, sem problema nenhum. O que eu sou um pouco reticente, eu acho exagero, são fazer inúmeras ampolas de ácido hialurônico, porque eu acho que aí acabam deformando o rosto da paciente. Eu acho que tem que ir com mais cuidado, pessoal, com mais cautela. Quando menos é mais, tá? Então é melhor a gente fazer um pouquinho mais depois, porque se faz muito de uma vez, não tem para onde correr, tá? As complicações aparecem. Quem mais? Perguntas? Depois a Sandra manda um umbigo, então. Isso é uma verdade, Juliana. Não adianta a gente desenhar a paciente na lipoaspiração e depois a pessoa não controlar na comida e na bebida, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que vai surpreender. Na verdade, o brasileiro é engraçado, né? A gente fala assim, não, final de semana a gente pode exagerar. Então vamos lá. O final de semana para o brasileiro começa na sexta. Os que não começam na quinta, né? Então nós estamos falando de sexta, sábado e domingo. Aí tem os feriados. Aí muitas vezes tem véspera de feriado. Aí tem Natal, Ano Novo, que são feriados mais prolongados ainda. E a maioria dos brasileiros tem 30 dias de férias no ano. Acho que nenhum de vocês parou para fazer a conta de quantos dias eu estou falando que vocês podem comer errado. Que eu estou falando não, que vocês acham que vocês podem comer errado. Nós estamos falando de 120 dias. Então, peraí. Você está me dizendo que você vai comer errado 120 dias do ano e você quer que minha lipo fique bonita? Você quer ter uma vida saudável, comendo açúcar, refrigerante, tomando álcool todo dia, fumando, 120 dias do ano? Essa conta não fecha, pessoal. Essa conta está errada. Então, quem quer ter uma vida saudável e um corpo bonito, tem que diminuir esses 120 dias. O que eu faço? Qual a estratégia que eu utilizo? Quem me conhece sabe que eu como bem, eu sou viciado em academia. Então, mesmo no sábado, mesmo no domingo, que a gente eventualmente vai exagerar num jantar, numa festa, procure ter algumas refeições boas nesse dia também. Então, não é porque você tem um churrasco sábado à noite que você precisa já tomar café da manhã com pão doce. Coma seus ovinhos, coma fruta, tome um suco, um café preto, almoce bem, coma salada, coma verdura, coma legumes. E aí, na hora do churrasco, pessoal, pode comer o que você quiser. Coma sua picanha com gordura, seu bife de chouriço, tome a cerveja, sem problema. O que não dá é para ficar uma rotina.
O organismo não aguenta. E se você não tiver equilibrada metabolicamente por dentro, não é a cirurgia plástica que vai te deixar bonita. Agora, o paciente que se cuida, o resultado é muito melhor. É muito melhor. E duradouro. É duradouro. Eu tenho pacientes que já têm 2, 3 anos de cirurgia de lipo, de mama, e é impressionante. Parece que a gente operou no mês passado, porque não perdeu absolutamente nada de resultado. Porque a pessoa tem o hábito de ter uma vida mais controlada. Não, a região malar e mento, lábios, dá para fazer tudo com gordura. E ácido também, mas eu consigo trabalhar a gordura em qualquer região do seu corpo. Na Lipo HD a gente faz no glúteo, em homem pode ser colocado no músculo peitoral. Você entendeu? A gordura não tem limite, a gente pode usá-la da maneira que quiser, onde a gente quiser. Essa é a grande beleza da gordura, né? Tantos benefícios que ela pode trazer no resultado de uma cirurgia. Bom, o aumento do bumbum, o aumento da região glútea pode ser feito de 2 maneiras. Cirurgicamente eu estou falando, tá? Você tem que malhar também. Mas se a paciente vai ser submetida a uma lipoaspiração, quando eu falo uma lipoaspiração do corpo todo, como eu faço em todas as pacientes hoje. Aí eu posso aproveitar essa gordura e fazer a lipoenxertia glútea. E hoje eu faço lipoenxertia glúteas volumosas. Eu chego a colocar 400, 500 ml em cada glúteo. E quando eu falo de colocar essa gordura, é gordura pura, sem sangue, sem soro, tá? Eu tenho um aparelho de Vibrolipo, mas ele tem um sistema de irrigação que eu não tenho mais contato com essa gordura. Ela sai da paciente, ela é trabalhada e volta, eu injeto sem relar na gordura. Então ela não tem contato a céu aberto. Então a chance da integração dessa gordura é maior, tá bom? Agora, a paciente magra que quer aumento glúteo, como que a gente faz? Prótese. Aí a prótese silicone da região glútea. Ao contrário das próteses de mama, as próteses da região glútea não precisam ser trocadas. Elas são definitivas, tá bom? Quanto tempo para fazer por cesárea? Eu não entendi essa pergunta. Após a cesárea. Então, eu falei agora há pouco, o ideal é esperar vocês desincharem, né? Mas pelo menos uns 6 meses. Aí a gente vai acompanhando, a paciente que tiver interesse, eu falo, vem sempre aqui no consultório, vamos vendo como está evoluindo, vamos ver se está amamentando ainda, porque hoje eu estudo muito a parte hormonal também, e o corpo da mulher, na gestação e na amamentação, é um turbilhão hormonal. Então a gente precisa colocar esses hormônios em harmonia, deixá-los calminhos, para depois fazer a cirurgia plástica de maneira correta, tá bom? O ideal é que vá perdendo o peso que ganhou durante a gestação, né? Se for necessário, com acompanhamento com a nutricionista, tudo certinho. Eu quero fazer o que for melhor para vocês, tá? Eu quero conseguir o melhor resultado para você. Ó, a Lívia está falando da cicatriz, né? Que foi em T. O dela nem faz tanto tempo assim, né, Lívia? Faz acho que uns 6 meses e a cicatriz dela tá perfeita. Tá muito bonita. Por quê? Porque ela cuida. Então, quando a gente fala da importância, por exemplo, de usar o sutiã cirúrgico, a malha, não é à toa, não é à toa. Então, eu falo no mínimo 3 meses para usar, mas é claro que depois de 1 mês da cirurgia, você tem uma festa, um jantar, vai colocar um vestido diferente, tal, e o sutiã vai aparecer, eu permito que seja retirado para você ir até o evento, mas aí chegando em casa você coloca de novo. E quanto tempo usar o sutiã? Eu falo no mínimo 3 meses. Se você quiser usar 1 ano, 2 anos, a vida inteira, melhor. Na mama existem ligamentos suspensores. Então é como se fossem cipós. Só que eles vão ficando cada vez mais delgados conforme o peso da mama. Então existem mulheres que acham que pode colocar uma prótese e ficar sem sutiã depois. É a maior besteira, né? É tolice isso. Porque quanto maior o peso, maior a queda. Então, eu aconselho todas as mulheres com
com cirurgia, sem cirurgia, cuidem da saúde da mama de vocês, usando sutiã também. Use o sutiã para dormir também, é importante, tá? Existem as eventualidades para você tirar o seu sutiã, mas no dia a dia, na rotina, procure ficar usando, tá bom? O resultado de uma cirurgia é infinitamente melhor. Mini lipo, vamos lá, me perguntaram isso aí outro dia. Doutor, o que é mini lipo, hidrolipo, HLPA, lipolite? Então isso tudo é a mesma coisa, tá? O que seria? Seria lipoaspiração de uma região muito restrita, de uma região muito pequena. Então eu não faço a mini lipo ou hidrolipo em pacientes virgens de tratamento. Doutor, quero tirar só uma gordurinha. Não tem só uma gordurinha ali, tem gordura no corpo todo. Então, eu me restringo a fazer essa técnica depois que eu faço uma lipoaspiração, a gente espera 3, 4 meses. Aí, eventualmente, ficou uma bolinha de gordura do lado do umbigo ou em algum lugar. Aí eu faço um pequeno complemento da minha cirurgia com essa lipolite. Aí é com anestesia local mesmo, tá? Mas como paciente, tratamento de primeira escolha, eu contraindico. Por que contraindico? O procedimento é o mesmo, tá? É a lipoaspiração igualzinha. A diferença é que a gente faz com anestesia local. Porque o resultado, como tratamento primário, não é bom. Não é bom porque vai sobrar muita gordura em outras regiões. Eu tenho medo de ir no hospital. Então eu quero fazer lipo do flanco direito, depois do flanco esquerdo, depois do epigastro. Gente, tolice. Porque elas vão ter a fase do edema, do inchaço, cada uma ao seu tempo. Então vai chegar uma hora que a gente vai ficar louco, porque não vai saber o que está inchado, o que não está, o que já desinchou. Então lipo é lipo. Hoje a gente enxerga lipo do pescoço até o joelho. Eu quero desenhar o corpo do homem, da mulher, de maneira global, inteira. Assim como o Dr. Royos defende, né? Hoje em dia é impressionante, né? A cada 6 meses, 1 ano, surgem novos aparelhos para queimar gordura. Eu já tive pacientes que fizeram aplicações, tiveram o tecido necrosado. Aí é questão do paciente, é questão do profissional que está fazendo. A lipodistrofia, a gordura localizada, ela é tratada com lipoaspiração. São os melhores resultados. O paciente tem medo de hospital. Não, tem medo de hospital, mas não tem medo de submeter a um procedimento que pode causar uma queimadura, pode haver complicações também nesses procedimentos menos invasivos. Não achem que estão isentos de riscos, porque não estão, tá? Então eu indico a lipoaspiração cada vez mais, e o meu número de lipoaspiração, a procura em meu consultório pela lipoaspiração aumentou absurdamente. Por quê? Por conta dos resultados. Uma paciente feliz de lipoaspiração traz outras e outras e outras. É assim que funciona. Todas as cirurgias maiores, né, são feitas no centro cirúrgico. O que eu faço na clínica é pálpebra, cirurgia de orelha em abano, tumorzinho de pele e botox, aplicação de ácido, as lipoenxertias. Eventualmente a ninfoplastia pode ser feita também na clínica. Agora, prótese, mama, nariz, facelifting, que é aquela de puxar, abdominoplastia, lipoaspiração, é tudo em ambiente hospitalar, tá? Normalmente a gente deixa 24 horas internado. No caso de prótese de mama, quando for só prótese, a maioria dos casos eu deixo só 12 horas. Se a paciente tiver condição de alta, ela já vai embora no mesmo dia. E nariz, eventualmente, pode ir embora até no mesmo dia, se for operado de manhãzinha. Se for operado mais tarde no fim da manhã ou no meio da tarde, é melhor deixar até o dia seguinte por segurança mesmo. Não, a enxertia glútea não deixa o bumbum mole. A gente coloca a gordura perto da musculatura, né? Um pouquinho na musculatura e depois o resto acima. Não vai deixar o bumbum mole de forma alguma. É uma gordura mais espessa. E o que você tem que fazer depois que eu liberar é treinar. Então você pode treinar esse bumbum mesmo com a lipoenxertia glútea. Na verdade, o músculo que já recebeu um pouco de gordura, ele vai hipertrofiar, ele vai ganhar. É igual o músculo do restante do corpo. Mas agora veja bem, você fez uma cirurgia
colocou gordura e é totalmente sedentária, come errado, não é o bumbum que vai ficar flácido, é o teu corpo inteiro, né? Então, por isso que é atividade física sempre. Grande Juninho, meu colega de infância, um abraço, meu amigo. A pessoa acima do peso pode fazer uma lipo? Pode, só que o resultado não vai ser o que ela espera nem o que eu desejo. Eu já fiz isso bastante e hoje eu não acredito mais. Então, é como eu falei no início da live, se tiver 2, 3 quilos acima do peso, sem problema. Agora, uma paciente 10, 15 quilos acima do peso, para fazer uma lipoaspiração, eu não faço mais. A lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora, é uma cirurgia modeladora. Então, o ideal é que a paciente esteja mais perto possível desse peso ideal, tá bom? Porque o resultado vai ser melhor. Eu fico batendo nessa tecla, gente, parece chatice, mas é que é a grande realidade, tá? Então, o melhor resultado para a lipoaspiração são nas pessoas que gostam de treinar e se alimentam bem. Quem já fez abdominoplastia e depois ficar grávida, perde toda a cirurgia? Não vai perder toda a cirurgia, mas eu vou te falar que esse não é o cenário ideal. Normalmente eu faço abdominoplastia em pacientes que já têm a prole definida, não querem mais engravidar. Eu sei que eventualmente existe separação, novos casamentos, e o perder a cirurgia vai depender do quanto você vai engordar nessa nova gestação. E foi bom você ter tocado nessa pergunta. Eu já operei pacientes jovens, nulíparas, que nunca engravidaram, que foram gordinhas e emagreceram. E fiz abdominoplastia. Mas nesses casos eu não fechei o músculo reto abdominal. Porque dessa forma eu não comprometo o crescimento do feto, do bebê, tá bom? Então, nesses casos, como a paciente não tinha diástase, a abertura do músculo, então a gente opta por fazer isso no futuro. Eu só tirei a flacidez da pele e fiz a lipoaspiração. Eu não vou ficar falando de aparelhos, tá? Mesmo porque eu não os utilizo. Mas quem já fez pode falar melhor que eu, tá? A lipoenxertimento da Juliana ficou muito bacana. Eu acho que é exemplo aí para quem tem medo ou quem não acredita na gordura. Porque a gordura ela se comporta como um enxerto de pele, por exemplo. Então, o que ficar depois de 5 a 7 dias, ficou, é seu. Tá? Tem uma integração com o seu organismo. Então, você não vai perder essa gordura. Em que eventualidade a paciente perde um enxerto de gordura, seja no glúteo ou na face? A gordura injetada, ela tem o mesmo comportamento da gordura corporal, normal. Então, se a paciente engorda 10, 15 quilos, a gordura enxertada também vai aumentar. E se a paciente emagrece 10, 15, 20 quilos, essa gordura injetada vai se perder também, vai diminuir. Não é mágica não, tá? Então, o comportamento dela é o mesmo do restante do corpo. Quando indicar a abdominoplastia ao invés da lipoaspiração? Eu falei isso no começo da live e vou repetir. Então, a abdominoplastia está indicada quando existe uma grande flacidez de pele, do umbigo para baixo, e a paciente apresenta a diástase do músculo reto abdominal. Então, o músculo está aberto. Então, adianta eu só fazer uma lipoaspiração numa paciente que tem flacidez de pele? Não, essa flacidez vai aumentar. Então, são critérios realmente que a gente utiliza no exame físico. E eu explico em detalhes isso para a paciente, para ela entender realmente a cirurgia que está sendo indicada. Agora, se não tem pele sobrando, aí é só a lipoaspiração. Então, não sou eu que quero fazer a cirurgia A ou B na paciente, é o corpo dela que está me pedindo. Eu, como médico, e eu tenho que saber interpretar qual é a melhor indicação cirúrgica no caso dela. Tá? Por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que frequentar congressos, dentro, fora do Brasil, para aprender técnicas mais novas. Quem acha que cirurgia plástica não muda, está muito enganado. Hoje eu faço 90% das minhas técnicas baseadas em padrão norte-americano,
Desde 2015 a gente frequenta congressos nos Estados Unidos, então meu consultório mudou muito desde então, por utilizar essas técnicas, por otimizar o resultado, por melhorar o resultado. Tem algumas pacientes que acabam postando e eu reposto. No meu Insta tem alguns links do Lipo HD ou dos depoimentos, tem algumas fotos lá, quem tiver interesse de ver. A prótese de mama, o resultado final dela é por volta de uns 3 meses já está um pouco mais desinchado, tá? A prótese dual plane, como a gente coloca, o inchaço dela é até menor, embora o músculo esteja contraído, mas eu acho que o resultado aparece até mais rápido. Isso, cada paciente tem uma história diferente, tem uma vida diferente, mas essa é a experiência que a gente está tendo na clínica, porque eu já coloco a prótese submuscular há um bom tempo. É engraçado que hoje as mulheres chegam no meu consultório já falando da técnica dual plane. Todo mundo que conhece o Dr. Wagner Lopes sabe que ele faz a técnica dual plane. Elas sabem que é uma técnica mais difícil, elas sabem que é uma técnica norte-americana, a maioria sabe que eu fui lá para aprender, e o resultado é otimizado desde que tenha a indicação correta, né? Não me perguntaram aqui, mas eu não gosto de usar dreno na prótese, porque o dreno é um corpo estranho, e eu acredito que ele, em contato com outro corpo estranho, a chance de infecção é maior. É por isso. E você tem que fazer uma hemostasia rigorosa, né? Para impedir um possível sangramento. A mastopexia sem prótese eu indico também. Na verdade, se a paciente tem tecido glandular, a gente pode perfeitamente montar a mama dela sem prótese. Tá? A prótese não é uma necessidade que tem que ser realizada em toda paciente. É engraçado, as mulheres têm uma falsa ideia, uma fantasia de que precisa da prótese para a mama ficar bonita, porque a mama vai ficar dura em pé. Nada disso. A prótese de mama, ela volumiza, ela enche a mama, né? É óbvio que eu coloco muita prótese, mas principalmente para aquelas pacientes que não têm esse volume. Eu faço mastopexia com ou sem prótese, depende do desejo da paciente, né? Mas quando a gente vai fazer a masto com prótese, eu obrigatoriamente tenho que dar uma esvaziada nessa mama. Eu tenho que tirar um pouco de tecido glandular e adiposo, de gordura que tem lá dentro, senão o volume vai ficar muito grande, só que é um volume ruim, né? Um volume muito flácido e a mama cai muito mais rápido. Então eu acho que tem as indicações de mastopexia sem prótese, sim, tá? Eu faço bastante também. Luciana, a sua está chegando. Mais uma paciente de lipoaspiração que vai ficar top. Procedimento que troca... essa parte de melasma eu deixo mais aos cuidados da doutora Rafaela, que é dermatologista, minha cunhada lá na Clínica Lopes também, tá bom? Eu não faço tratamento cosmético só da pele, eu deixo para o dermatologista. Bom, para fazer uma abdominoplastia tem que haver uma quantidade de pele importante do umbigo para baixo. Se a quantidade de pele não for tão exuberante assim, muitas vezes eu indico o quê? O mini abdômen, que também pode ser associado ao fechamento muscular. É a mini abdominoplastia. Eu falei no início da live que existem 5 tipos de abdômen diferentes, são 5 cirurgias diferentes. Então eu, como médico, como cientista, tenho que examinar essa paciente e ver a melhor forma, a melhor cirurgia no caso dela. Muitas vezes a gente fica em dúvida entre 2 procedimentos. O mini abdominoplastia com o fechamento muscular e a lipoabdominoplastia. Aí a gente discute, eu, a paciente e o acompanhante, o marido, a mãe, porque é importante que... Eu não faço nada que a paciente não sabe. Tudo que eu vou fazer, todos os detalhes técnicos eu aviso antes da cirurgia, tá? Toda cirurgia plástica eu já entro com 95% da cirurgia desenhada no meu cérebro. É claro que na hora, uma coisinha ou outra pode mudar e a gente tem que saber se virar. Mas o planejamento cirúrgico já tem que estar prontinho na nossa cabeça antes da gente começar uma cirurgia. Isso é fundamental. Isso eu explico para os meus residentes.
né, no serviço de cirurgia plástica, que eu sou um dos chefes, dos professores. O preenchimento labial com a gordura também é fantástico, né? Eu acho que é muito válido, assim como o do ácido, né? Mas eu bato na tecla da gordura por ser um produto natural, um produto do próprio paciente, que não vai haver reação nenhuma, né? Faço bastante lipoenxertia labial e facial, a injeção de gordura, né? A lipoenxertia. Depois da lipoaspiração, a Anaeli está falando aqui, é fundamental as drenagens. Não existe lipo sem drenagem, mesmo a abdominoplastia, o mini abdômen, porque o corpo da paciente incha demais, fica muito demasiado. Então é importante a drenagem pós-operatória, tá? Faz parte do resultado da cirurgia. Sim, é possível fazer a abdominoplastia junto com a mamoplastia, seja de aumento ou seja de redução. Eu faço bastante isso aí também, mas quando a paciente deixa nas minhas mãos, se a paciente deixar que eu opine a melhor forma, eu faço um planejamento um pouco diferente. Aí eu volto para o tema dessa live, né? A gente está falando de tudo, né? Mas o tema inicial da live era contorno corporal. Então eu prefiro definir o corpo do paciente, as costas, o bumbum, o culote e o abdômen, que já é uma cirurgia grande, né? Nós estamos falando de várias áreas corporais. Então nós estamos falando de uma cirurgia que não é tão pequena assim. E no pós-operatório a paciente fatalmente vai perder peso por tudo aquilo que eu tirei. Muitas vezes saem 4, 5, 6 litros e quilos de gordura, né? E só que se a paciente emagrece muito depois de uma redução de mama ou de uma mastopexia com prótese, ela compromete o resultado, porque lembra que eu falei durante a live que além da glândula mamária também tem gordura? Então se a paciente emagrece a gordura da mama, a mama vai cair, gente, não tem muito segredo não. E a culpa não é do seu cirurgião plástico, é a flacidez da sua pele. Então se a paciente, eu faço abdômen mais mama juntos, sim. Mas se a paciente falar, doutor, o que o senhor acha melhor? Eu prefiro tratar o corpo primeiro e depois de 2, 3 meses fazer a mama. Essa semana mesmo eu fiz uma lipo, uma paciente que queria fazer a lipo e a mama, fizemos uma lipo, ela está super contente, ficou muito bonita, e daqui um mês e meio eu já vou fazer a mama dela. O resultado com certeza vai ser melhor. Para falar da técnica do all-plane, tem que saber fazer. Ela não é simples assim, não. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão as pessoas às vezes ficam até com medo, mas a gente tem que abrir o músculo no meio mesmo, tem que descolar a musculatura das costelas. Então é uma técnica que exige habilidade cirúrgica, né? Você tem que fazer um treinamento para isso. Hoje eu descolo o músculo peitoral até mais rápido do que a subglandular. Não é que é simples, mas a cirurgia hoje de prótese de mama é muito mecânica para mim. Eu faço uma prótese de mama em 40, 45 minutos de pele a pele, a paciente está operada. Por quê? Porque como a gente coloca bastante, vai virando uma coisa rotineira, né? E eu tenho muita paciente aqui, elas podem falar se eu estou falando a verdade ou não. Boa noite, não, boa tarde, Marília. Marília que cuida da minha alimentação. Oi, Rafa, boa tarde. Acabei de falar de você para tratamento de melasma. Amanda, pelo que você está me falando, se você tem 46 e quer 42, você não precisa de prótese, você já tem uma prótese aí. A gente só precisa modelar a sua mama. Você não precisa gastar o dinheiro da prótese. A prótese é uma arma que faz parte do nosso arsenal de cirurgião para modelar mais o corpo da mulher, mas não é um item extremamente necessário, tá bom? As drenagens, Luciana, podem começar já depois de 3, 4 dias, já começar rapidinho mesmo, para começar a diminuir esse inchaço, tá bom? Você já deve ter conversado com as meninas, mas é rapidinho que a gente começa. Tá falando do dreno, eu não uso dreno mais em prótese de mama.
Eu só uso dreno em abdominoplastia porque o descolamento é muito grande. Na maioria dos congressos, mais de 60%, quase 70% dos cirurgiões plásticos no Brasil e no mundo não usam mais dreno. Mas eu não estou condenando quem usa, tá? Cada cirurgião se habitua a fazer... Não existe certo e errado. Cada cirurgião tem uma técnica e fica mais à vontade de realizá-la. Eu procuro sempre evoluir, assim, no sentido de querer coisa nova, de fazer técnicas novas, e é isso que eu procuro oferecer para o meu paciente. Tá? Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Não gosto desses termos. Grande Auro, parceiro cirurgião plástico de São Carlos. Ele, Márcio, referências da região, parabéns. Bom, acho que fluiu bastante nossa live, bastante perguntas, né? Eu fico contente, eu acho que daria para ficar um tempão aqui. Esqueci de fazer essa pergunta, desculpa, Marcela. É uma paciente de fora, eu falei que eu tenho muita paciente de fora, e quer fazer cirurgia de pálpebra junto com a lipo. Então vamos lá, qual vocês acham que vai ser a minha resposta? Não, eu não vou fazer no mesmo dia. Por quê? A cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia desgastante, a gente fica 3, 4 horas fazendo movimentos e a mão, com o vibrolipo, a mão tem até um certo tremor, né, durante o uso do aparelho. Então, eu prefiro fazer essa grosseria da lipoaspiração não permite que eu faça uma cirurgia tão delicada quanto a pálpebra no mesmo ato cirúrgico. Então, ou eu faço a pálpebra no dia anterior, como a paciente é de fora, ou até no dia seguinte. Eu só não vou fazer no mesmo dia, tá? Mas dá para fazer na mesma viagem aqui para Catanduva sem problema nenhum. Eu já fiz isso várias vezes. Pálpebra, nariz, lipo e pálpebra, como você perguntou. Então dá para fazer sim, mas eu não gostaria de fazer só no mesmo ato cirúrgico. Eu que agradeço as perguntas, eu vou estar sempre à disposição de responder tudo que vocês quiserem. Quem não participou da live, quiser depois me fazer pergunta no direct. Quem me conhece sabe que eu respondo tudo. As pacientes gostam disso aí porque, na verdade, a gente acaba ficando mais próximo da paciente, né? Porque muitas dúvidas são sanadas já na consulta que eu tenho feito no Instagram, praticamente diária. Então, a gente adianta essa primeira consulta, e quando o paciente vier até meu consultório, grande parte já foi tudo, até os exames a gente já pode pedir tudo online. Então, hoje isso se tornou um benefício muito grande, não só para mim, como para os próprios pacientes. Grande Dr. Zé Eduardo, excelente acupunturista. Obrigado, Luciana. Eu prezo muito pelo atendimento diferenciado. Eu quero que minha paciente se sinta importante. Nos hospitais, o pessoal que cuida das minhas pacientes fala: nossa, doutor, elas são bem paparicadas pelo doutor, né? É assim que eu quero que elas se sintam. Eu quero que minhas pacientes se sintam... Não, eu sou a paciente do Dr. Wagner. É assim que ele é chato no sentido de cobrar de todo mundo que está cuidando, tá? É isso, a gente estuda, oferece o melhor, trata bem o paciente, não deixo de responder nada, pacientes antes de cirurgia, depois de cirurgia. Eu não desligo o meu celular, então às vezes até é complicado essa situação, né? Mas nenhuma paciente minha jamais vai poder falar que eu não dei a atenção necessária. Isso não faz parte do meu perfil. Esse ano não está havendo viagem nenhuma, né? Mas eventualmente quando a gente viaja para algum congresso, ou mesmo com a família, poucos dias, sempre vai ter alguém na cobertura dos meus pacientes, jamais elas ficarão desamparadas. Tá? Obrigado, Mônica. Rafa está fazendo residência lá em Sorocaba, em breve é um colega aí de profissão nessa difícil estrada da cirurgia plástica, viu, Rafael? Agradeço, então. Pessoal, boa tarde a todos.
para finalizar, comam bem, tenham uma vida saudável e venham fazer a cirurgia plástica comigo, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.